terrorista bolsonarista entrou no Supremo Tribunal Federal em agosto e escreveu: deixaram a raposa entrar no galinheiro. As redes sociais dele, né, já eram meio suspeitas, né? Talvez seja o caso, na verdade, da Polícia Federal, dos órgãos de inteligência, terem uma ação mais incisiva sobre todos os bolsonaristas, porque todo bolsonarista é potencialmente terrorista, né? Então, vai monitorando as redes sociais, quer dizer, o cara que posta uma coisa dessas, deixaram a raposa entrar no galinheiro, dia seguinte, Polícia Federal na cola dele. Quer dizer, raposa por quê? Você está querendo comer alguma galinha lá? Quer dizer, qual que é a sua história aí com a STF? Quais são as suas postagens? Aliás, olha, era hora de começar a ter um grupo de inteligência no Brasil focados em postagens de terroristas. Diga, Aquiles. Concordo, inclusive acho que os Estados Unidos fazem isso. Acho que eles fazem isso, exatamente. Se tiver alguém lá folgando, dizendo, porra, olha, entrei no Capitólio, preparem-se, né? Opa, alguém Isso. bate na Já, porta do cara, né? já imaginou assim no outro dia tá lá batendo na porta dele. Agora, Exatamente. Léo, você só faz isso, você só toma essa iniciativa, você só se sente empoderado de ir lá no Supremo Tribunal Federal e fazer esse ataque, porque você foi estimulado a isso. Você foi levado a uma atitude extremista. Qual foi o cidadão brasileiro que estimulou o maior levante, as maiores críticas, ataques e de todo tipo contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jair Bolsonaro. Então, é graças a ele é o mentor ideológico deste episódio. Ele é a pessoa que estimulou, que fez com que um cidadão como esse pensasse que essa instituição é a grande vilã do nosso país, a ponto de ir lá e se explodir por causa disso. Por quê? Porque ele está com medo da prisão, moveu tudo que era possível e impossível, moveu todos os recursos financeiros para isso, moveu uma parte das Forças Armadas para isso. O almirante Garnier é prova assim, pessoal disso, porque deixou à disposição as tropas da Marinha para um eventual golpe. Então, se o cara fez tudo isso, ele o mentor ideológico desse atentado. É o Bolsonaro. E é por isso que ele tem que ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu no golpe do 8 de janeiro, para que isso desestimule outros lobos solitários. É uma matilha de lobos solitários que a gente tem. E o líder delas é o Bolsonaro. Então, se não houver uma ação rápida contra tudo isso que está acontecendo, se a gente for ficar prorrogando, à medida que surgem novas provas, e não faz a denúncia oficial para poder correr os prazos, tramitar no devido processo legal e condenar e prender o Bolsonaro, a gente vai ficar nessa situação por mais 2 anos aí, até as eleições de 2026, com o apoio dos Estados Unidos, dessa retórica extremista que vai chegar ao poder novamente. É mais um atentado. Não vamos nos esquecer que em 21 de outubro teve um incêndio no STF. Tocaram fogo no STF. No andar onde fica o Alexandre de Moraes. Numa sala contígua à do juiz que assessora o Alexandre de Moraes. E o laudo nem saiu ainda. E agora, eu acredito que a situação, essa loucura que esse homem fez, na verdade, ela deriva, basicamente, dos políticos que ficam insuflando isso, né? Isso é mais do que evidente, é algo que todo mundo está comentando e que eu endosso. É um Bolsonaro o tempo inteiro atacando o ministro do STF, são os deputados atacando o ministro do STF. Tinha uma rede social onde ele falava de explodir as coisas, né? Daqui para frente tem que ser feito um trabalho de inteligência, se é que temos isso, de monitorar esses bolsonaristas aí, porque o próprio cara, o deputado que recebia ele, o nome dele é Jorge Gotten, do Republicano de Santa Catarina, recebeu esse Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, várias vezes no gabinete dele. Então, assim, o cara era de Santa Catarina, mas estava sempre em Brasília. Então, tem que haver um trabalho de monitorar essas pessoas que ficam anunciando um risco até para o presidente Lula também, né? Não só para essas autoridades do STF, para a Câmara, para o A Senado, Câmara. mas para a próxima presidência da República. Muito bem, Ele querido. ele alugou uma casa, parece que ele mudou-se para cá. E acho que ele estava assim, indo muito procurar esse deputado atrás de emprego, talvez, porque ele também não tinha emprego, né? Ele já teve, já disse que já foi uma pessoa equilibrada e tudo. Outra coisa, então ele alugou uma casa em Ceilândia há mais de um mês, ele estava se instalando em Brasília. Uma outra coisa que é preciso entender, né, assim, é preciso chamar a atenção, a militância na extrema-direita, a militância no bolsonarismo, ela impulsiona as pessoas, empurra as pessoas para um radicalismo tal que chega a esse ponto, né? É preciso também identificar quem doutrina essas pessoas assim, quem está ensinando, por exemplo, técnicas terroristas para elas. Deve existir mentores, né?
as pessoas não se tornam, assim, por conta própria, de repente, terroristas, né? Elas devem existir, sabe, pessoas mais qualificadas e graduadas que pegam esses militantes da extrema-direita e estão ensinando coisas, né? Eu acho que as pessoas não tiram isso de nada, embora a internet esteja aí, né, e tudo isso pode ser aprendido, inclusive nessa chamada deep web, né, essa internet do submundo, mas é preciso investigar, sabe, como é que está, como que são os aliciamentos terroristas. Inclusive eu sei, por exemplo, de vez em quando a gente vê uma notícia de que a Polícia Federal descobriu alguém sendo aliciado por organizações terroristas estrangeiras, né? Sobretudo aí do Oriente Médio, Estado Islâmico também. A gente ouve isso de vez em quando, uma notícia. Pois eu tive notícias recentes de que existe uma grande, sabe, atividade de cooptação de jovens brasileiros para organizações terroristas internacionais. A Polícia Federal investiga isso, mas ela às vezes apresenta uma pessoa, outra. Já teve caso no Pará, no Nordeste, né, de pessoas brasileiros jovens que foram presos porque estavam sendo aliciados. Isso também precisa ser investigado, né?